vejo os mais pequenos já mandarem a mim, mas eu quando era pequeno mandava mensagem aos jogadores do Olhanense a dizer que queria as camisolas, os calções, e portanto isto passa de geração em geração. Dá-me passes entre linhas, como eles sabem fazer. Mateus, muito obrigado por nos receberes aqui em Inglaterra, com este frio. Desde já, autoconvido-me para um dia ir a Southampton visitar-te, porque ficou a faltar esse pequeno pormenor. Mas obrigado por estás aqui connosco e teres aceito o convite. Sim, acho que é uma boa iniciativa da tua parte. Dá para conhecer também um lado melhor em termos de pessoa, dos jogadores de futebol, o que é que há por trás, não sei só o jogo de futebol. Acho que vais gostar muito da cidade, como já disse, é um bocado diferente o clima de Portugal, mas é uma cidade bonita, tem muitos portugueses e também te faço esse convite pessoalmente. Obrigado. Sei que és algarvio, portanto tentei que isto estivesse para tu te sentires bem adaptado. A Inglaterra se calhar ias ter mais dificuldade, mas já lá vamos. Conta-me um bocadinho como é que tu foste para o Sporting, passaste a tua formação toda no Sporting e queria saber com que idade é que foste para a academia, como é que isso aconteceu? Foi no Mundialito. Eu acho que nesta fase já não há Mundialito, que é um torneio que se fazia, que iam muitas equipas no Algarve, e eu fui com o Olhanense, e num jogo contra penso que com o Atlético de Madrid, o Sr. Aurélio Pereira foi falar com os meus pais e acabou logo por dizer que daqui a 5, 6 minutos o Benfica e o Porto também iam falar e acabou mesmo por acontecer. Fui fazer o meu primeiro torneio ao Cacém e acabei por ficar logo, não fui a mais nenhum torneio. Depois chegou a fase de ir para a academia aos 12 anos, era algo que eu queria muito, era o meu maior objetivo naquela idade, naquele momento. Dos 12 aos 18, 17 fiquei na academia, houve momentos muito complicados na academia, como é óbvio, porque quando sai de casa, aqueles primeiros meses na academia são fantásticos, mas depois quando se começa a pensar e ao fim do dia, na noite, que talvez para o resto da minha vida não ia viver mais com os meus pais, aí as saudades apertavam um pouco mais, mas lá está, estarmos com os nossos amigos, com as pessoas que nós queremos estar, acaba por nos distrair um bocado desses momentos menos bons. Depois, aos 18, saio da academia e aí sim é que é a vida real, porque a academia nós temos todas as condições, temos mulheres que nos passam a roupa, que nos fazem a cama, que nos dão comida, e acho que o maior choque foi quando se sai da academia para o mundo real. Tu sabes cozinhar ou dás uns toques? Cozinhar para mim é fazer massa, arroz, bicho peru, o básico. Tu és um bom nutricionista. Compres bem as... Sim, tento sempre comer bem, porque lá está, o corpo é a nossa arma de trabalho e há que saber cuidar dele. Essa idade na formação, ainda para mais, eu também passei um bocado por essa fase, mas já numa fase mais adulta, acredito que os teus amigos no Algarve, aqueles tempos na academia, também acabam se calhar por te fazer crescer muito mais depressa do que propriamente os teus amigos. O futebol tem esse... Sim, e tu que andaste neste mundo sabes que o futebol faz-nos crescer, se calhar mais depressa que os da nossa idade, mais em termos de pessoa e de maturidade, como em termos futebolísticos. Nós lidamos com situações, se calhar, com pessoas mais velhas que os nossos colegas, por exemplo, com 12 anos, estava a viver o meu dia-a-dia com pessoas de 18, 19, 20 anos e os meus colegas, se calhar, estavam na escola, na idade deles, a lidar com pessoas de 13 anos, que era a suposta idade normal, e tu aprendes muito isso, acabas também por sofrer um pouco umas porradas, que é o normal, mas acho que isso também junta muito a malta e acaba por te fazer crescer. Tu acabaste a escola ou Não, ficou falta matemática. Matemática. Foste para que área? Ciências? Não, fui para a economia, eu sempre fui mau a matemática. E o meu pai até hoje diz que não, mas a culpa dele de eu não ter o décimo... A culpa é dele de eu não ter o 12º ano, porque eu disse que queria ir para o desporto ou para outra área, sem ser uma que tivesse matemática. E ele insistiu, não, tens de ter um plano B, E acabou por isso, sim. Mas no jogo não se nota essas contas não, mal mas feitas. quando aquilo começou a meter letras, não, acabou para mim e pronto, falta matemática, é algo que eu também quero acabar. Agora está um bocado difícil porque eu tento me focar só no futebol, mas acho que é algo muito importante para mim, tenho noção disso e espero um dia acabar.
Agora estás a investir mais no inglês, que é para... Sim, preciso muito. Olha, acabas por atingir aquilo que para ti e para todas as pessoas que entram numa academia, todos os miúdos que têm sonhos, chegaste à equipa principal do Sporting. Ou seja, as coisas que abdicaste, o Algarve, os teus pais, os teus amigos, acabou por valer a pena? Sim, vale sempre a pena, mesmo que eu não tivesse chegado à equipa principal, tinha valido a pena. Acho que como tu sabes, o dia-a-dia de um jogador de futebol é muito positivo. Para mim, eu desfruto dia-a-dia, semana a semana, tanto estando numa equipa em Portugal com o nome do Sporting, como estando numa equipa como tive no Estoril. Eu desfrutei muito também de Estoril, as brincadeiras cá no balneário, a sensação de ver cumprido depois de um jogo difícil, são das melhores sensações que nós podemos ter e que eu tenho. E sim, desfruto muito daquilo que posso fazer. Quando és emprestado ao Estoril, esperavas que as coisas corressem tão bem como correram? É difícil dizer-te isso porque eu fui para o Estoril num contexto do Mr. Álvaro. O Mr. Álvaro queria-me numa parte inicial. Pois houve a mudança. Sim, porque eu comecei com o Mr. Álvaro e já podia ter saído mais cedo, porque eu acabei por chegar no Estoril no final do mercado. E o Mr. Álvaro tem uma maneira de treinar bastante diferente do Mr. Ruben Amorim. Não sei se é melhor, se é pior. É diferente, porque o Mr. Álvaro, eu acho que isto já foi comentado até, os treinos dele duram 40 minutos, 30, 40 minutos. E eu estava habituado ao Mr. Ruben de ser muito detalhado, de um treino se calhar levar 2 horas, de ir mesmo ao pormenor. E aí chego ao Estoril e tenho de ir para o treino, tenho de sair do Estoril. Primeiro tinha que fazer um monte de Estoril, que eram 40 minutos. E depois, tu estavas a viver na mesma? Na margem. E chego ao Estoril e tenho de ir de autocarro para o centro de treinos. Ou seja, eu não vou para um sítio e treino nesse sítio, eu ainda tenho de ir de autocarro. E nessa fase inicial foi um bocado diferente, porque era diferente. E tive de adaptar, depois de uma semana chegou para me adaptar a esse ambiente. Depois, passar 2 semanas, 3, chega o Mr. Vasco Seabra. E foi engraçado porque o Mr. chega e eu digo assim ao meu pai: "Oh pai, agora faço o meu primeiro jogo a titular com o Vizela e agora o Mr. Álvaro sai. E agora vem o Mr. Vasco Seabra." E depois eu fui ver e o Mr. Vasco Seabra já tinha treinado alguns jogadores da minha posição no Moreirense e noutras equipas. Eu disse: "Aí agora." E sem dúvida... Deste ao cuidado de ver isso. Sim. Fui ver, por exemplo, o Alex, tinham-o apanhado e o Mr. também é do Paços e o Jordan também jogou lá e eu agora estou lixado. E acabou por ser... Foi exatamente o oposto. Sim, completamente. Foi a pessoa que era mais importante nesse ano para mim. Falamos muitas vezes naquilo que nós temos que fazer, os jogadores, mas obviamente quando tens um treinador que confia muito em ti e te dá a liberdade para fazeres aquilo que tu gostas e sabes, isso depois nota-se no campo, e foi esse o caso. Sim, completamente. Houve ali uma fase inicial que eu comecei a titular até, para a taça, com o Leixões, mas depois fui para o banco e essa questão que eu estou a dizer ok, se eu não jogo no Estoril, como é que eu vou jogar no Sporting? Porque o meu objetivo sempre foi voltar ao Sporting para jogar. Jogar bem aqui para depois voltar. E eu lembro-me de uma conversa do Mr. Ruben para o Quaresma, quando ele veio do Tondela, que ele disse assim: "Se tu não jogas no Tondela, como é que queres jogar no Sporting?" E isso ficou-me na cabeça até hoje. Até hoje que eu tenho isso na minha cabeça. Até sei onde é que foi, onde é que o Quaresma estava, onde é que o Mister estava. Isso ficou-me na cabeça. E eu disse assim: se eu não jogo no Estoril, como é que eu poderei jogar no Sporting? Mas a verdade é que depois eu acabei por começar a ganhar ritmo, andamento, confiança, e um jogador com confiança vai para além das suas expectativas, começa a ganhar o gosto por aquilo que faz outra vez, e correu tudo muito bem. Não só o Mr. Vasco Seabra, como todo o staff em si, a estrutura do Estoril, o clube, a cidade, sem dúvida, até hoje eu tenho um bocado de saudades de tudo isso. E pronto, a equipa também tinha jogadores top, em termos humanos incríveis, e ajudou completamente. Tu trabalhaste também com ele há alguns anos, o que é que acaba por tornar se calhar o Mr. Amorim um treinador especial, para agora vermos também a ir para a Premier League, tal como tu? Eu acho que eu vi agora uma coisa que o Morten disse, uma entrevista, que é a maneira como ele lida com os jogadores. É totalmente diferenciado nesse sentido, sabe controlar muito bem os egos,
possam haver dentro do balneário, porque há sempre egos e há que saber geri-los, mas é o gerir o plantel. E eu acho que isso é uma questão boa nele, que é ele que vai escolher o jogador. E ele escolhe também pela personalidade do jogador. Acho que o maior fator que diferencia dos outros treinadores, claro que o Mister é muito bom taticamente, saber ler o jogo e tudo mais, mas o que mais diferencia, e tu vês nos jogos do Sporting, o Sporting está a perder e raramente tu vês que o Sporting não consegue ganhar o jogo, porque está a perder 1-0, 2-0, e tu sabes que o Sporting poderá dar a volta, porque eles estão unidos. Não se sente o nervosismo também. Isso. E isso é passado por ele. É completo. E também já leva muitos anos no Sporting, ele conhecia os jogadores conheciam o Mister e estavam muito à vontade. Eu não sei se tu concordas comigo, isto é a minha análise. Eu quando te vi jogar mesmo na parte do Sporting, eu já tinha te visto jogar na parte do Estoril, eu acho que tu tens características muito parecidas com o Mateus Nunes. E eu próprio já tive a oportunidade de falar sobre isso. És um médio que carrega muita bola, é rápido, o chamado box-to-box no futebol. Eu acho que estavas um bocadinho destinado também para uma liga como a Premier League, que para mim é a melhor liga do mundo. Sim, o meu futebol com 14 anos e 15 é totalmente diferente do futebol que eu jogo hoje em dia. Mudaste muito? Mudei muito, porque eu com 14 porque anos... quiseste ou porque sentiste que... Foi um bocado as duas coisas, porque eu necessitava... primeiro, eu com 14, 15 anos, eu era dos mais pequenos da equipa, fisicamente era muito fraquinho, e ou seja, aquela questão de duelos, de mudar a velocidade, eu nunca conseguia. Ou seja, tive de adaptar-me para outra forma, que era o jogo mais básico, 1-2, a pensar, o que é que eu posso fazer para... É isso, porque eu era muito pequeno, então no físico não conseguia. Isso ajudou-me agora nesta parte, porque também agora tenho o físico, trabalho para ter o físico, e o Mateus Nunes foi muito importante, porque eu queria jogar ao Sporting na equipa principal, então eu tinha de olhar para alguém na equipa principal. Quem eram as tuas referências? Era o Mateus Nunes e o Bragança nesta fase mais recente. Lembro-me que falaste também já do Bruno Fernandes. Do Bruno, sim. Antigamente era mais o Bruno, mas no momento em que eu estava para ir para a equipa A, era o Mateus Nunes e o Bragança. E estava a jogar o Mateus Nunes, então disse assim, o Mateus Nunes está a jogar. Porquê? As arrancadas, era o que diferenciava, o andamento, e eu comecei a caprichar no ginásio, a ver o que é que eu podia melhorar, para que quando chegasse à equipa A, poder também dar esse contributo. Hoje és um jogador, eu acho que o futebol hoje tem muitos detalhes e tudo conta. Acho que os jogadores cada vez mais se preocupam com comida, com ginásio. Tu dás muita importância a isso ou não? Há jogadores que sentem que se calhar não precisam tanto. Sim. E hoje em dia isso é em todo lado, no Sporting. A Inglaterra, por exemplo, capricham muito nessa parte do ginásio, porque quando olhamos para a Inglaterra, vê-se que é uma liga muito física, muita transição, muito choque. Sim, eu mal cheguei à Inglaterra, fizeram logo os testes todos, o que é que eu precisava de melhorar, porque em Inglaterra há muito duelo, há muito contacto, há muito querer ganhar os duelos sobre o teu oponente direto, mas a verdade é que no Sporting trabalha-se muito bem, desde as camadas jovens, a parte do ginásio, muito bem. Eu acabo por ir para o Estoril com a ideia, ok, estou a dar um passo atrás em vários sentidos e foi o oposto, eu continuei igual. O Estoril trabalha-se também super bem, tem todas as condições para a prática do futebol e para mantermos o nível de excelência. Saudades de fazer um spinzinho na academia. Não sei se era o Missa Carlos Bruno também na tua altura. Não. Já não era? Não, eu não apanhei o Missa Carlos Bruno. Apanhei quando era miúdo e ele estava nos Júniors e na equipa B, mas não cheguei a apanhar. Essa fase eu lembro mais ou menos aos 14 anos, começamos a fazer ginásio, competição uns com os outros, depois lá no Ronaldo, na Aninha, na academia, e acho que depois eram exemplos que queríamos seguir. Olha, como é que tem sido a adaptação à Premier League? Já te adaptaste a conduzir do lado direito? Já te habituaste à temperatura? Como é que tem sido? Eu só tenho carro também há um mês. Houve as questões também de eu vir à seleção, então não conseguia ter... Aprendeste a conduzir há pouco tempo? Tiraste a carta há pouco tempo? Não, tirei o ano passado, há 2 anos, só que em Inglaterra, se me metesse logo um carro, eu não conseguia. Então eu ia do Uber e metia-me atrás do Uber e metia no lugar do Uber e dizia, agora para onde é que eu vou? Estás a ver? E houve um monte de situações que se eu tivesse o carro ia ter acidentes. Agora já meti na cabeça que tenho sempre ir pelo lado esquerdo e conduzir pelo lado esquerdo. Isso é bom para o jogo também, achei ainda. Não, mas é uma questão de hábito. Tu foste para a França também, se calhar sentiste isso, eu estou sozinho lá por acaso,
vai dar para crescer. Agora também tenho que melhorar o meu inglês para me adaptar melhor, porque é muito importante, mesmo em termos de equipa. Tenho muitos portugueses que me ajudam lá, na cidade, não no clube, infelizmente. Sempre davam uma ajuda no clube. E agora é continuar a adaptar-me ao campeonato. Estou a gostar mesmo muito, a desfrutar imenso. Aquilo que dizem da Premier League é ainda mais do que aquilo que dizem. Aí tu agora estiveste lá, sabes disso. Deu para sentir. Deu para sentir. Que é uma e atmosfera incrível. diferente, um respeito diferente, joga-se mais, os árbitros deixam... Já te habituaste? Já não dá para cair tão fácil? Também já apanhei árbitros mesmo manhosos. Que para nós não é falta, para eles também, para os outros é falta. Mas não, é fixe essa questão dos adeptos. Por exemplo, nós em Portugal, agora estou a falar por mim, não estou a falar pelo jogador de futebol. Eu sinto que às vezes... Isso é importante. Sim, eu sinto que às vezes se tenta criar uma distância entre o jogador e o adepto. Por vários motivos, se calhar, não sei se é o correto, se não, mas tenta-se criar. E em Inglaterra nós temos a situação de nós metemos o carro, não é dentro do estádio, é num sítio fora, e temos tipo uma cena onde estão os adeptos e somos quase obrigados a estar com eles, a assinar, a tirar umas fotos, a falar com os adeptos, porque é importante, porque o futebol vive dos adeptos, é paixão, porque se não houver adeptos o futebol perde a sua graça. E tu já estiveste também do outro lado? Sim, e o meu sonho, eu era de olhão, eu mandava agora mensagem, agora não, agora vejo os mais pequenos a mandarem a mim, mas eu quando era pequeno mandava mensagem aos jogadores de Olhanense a dizer que queria as camisolas, os calções, e portanto isto passa de geração em geração e é importante também manter isso, porque acho que é muito importante para os adeptos também saber que os protagonistas sabem que eles são importantes. Acho que toda a gente que jogou na altura do Covid passou a perceber realmente que se no futebol não houvesse adeptos, eu acho que isto não teria nem um terço da piada, do gozo, porque realmente aquela atmosfera, e eu vi a Inglaterra quando se marca um golo, como eles aplaudem depois de uma jogada boa, acho que há um respeito enorme lá também e é como se fôssemos quase assistir a um espetáculo. E um espetáculo em que vocês são os artistas e acho que assim é que deveria ser sempre. Qual é que se calhar foi o estádio mais especial que jogaste até agora? Assim, um ambiente... Inglaterra? Sim, ou... Inglaterra. Inglaterra, Arsenal, sim, Arsenal. Gostei muito do estádio, é gigante, o ambiente também fora do estádio, antes de chegares ao estádio com o autocarro. Há muitas pessoas, aquela parte de Londres é gigante, aquela parte de Londres para totalmente, só vês vermelho e branco. E acho que foi esse. Agora tenho ouvido muito bem falar de Liverpool, de Manchester United, o do City. Não foi aquilo que eu esperava. Eu pensei que não é mau, percebes? Não é mau, mas comparado com o Arsenal, acho que o Arsenal tem um peso maior, mas são todos estádios mais, não sei, com mais emoção. O Bournemouth, que é um estádio que, não sei, leva umas 10 mil pessoas, também estão sempre a cantar. E o ambiente era bom. É incrível, é incrível. Tu por exemplo, tu tens noção que és muito novinho ainda, e estás na Premier League. Que sonhos é que tu tens assim, quando tu eras miúdo, tu pensaste, eu gostava de jogar ali, jogar aqui, fazer isto, fazer aquilo? Quais eram os teus maiores sonhos no futebol? O maior desde o início foi estrear-me em Alvalade, como eu já disse, foi o maior sonho antes de seleções, de Champions, de tudo, era estrear-me em Alvalade. E poder-me estrear com os meus pais, com a minha avó, com pessoas importantes para mim que acompanharam todo este processo. E que te ajudaram a chegar lá. E que me ajudaram a chegar lá na bancada, no estádio dos meus sonhos. Foi simplesmente incrível. Agora, pronto, atingi esse sonho, esse nível. Agora vem a mais. É sem dúvida para mim um sonho também poder atingir um top 6 de Inglaterra, por exemplo, em Espanha, poder desfrutar do futebol de cada país, mas o maior mesmo foi assim, Alvalade. Olha, o meu maior conselho, e do que eu sei do futebol, eu sempre disse isto, não é muito fácil, mas é fácil às vezes chegarmos lá, mas o difícil do futebol é mantermos um nível alto, e eu acho que tu também tens bem noção disso, e a verdade é que nota-se que apesar da juventude tens muita cabecinha, mas sem dúvida que acho que vais fazer uma grande carreira e estás no sítio certo para o fazer. Um dia gostavas se calhar de voltar a Portugal, não sei. Sim. Hoje vens a Portugal na seleção, isso também vai dando para matar umas saudades.
Sim, eu acabei por vir ontem. Acaba-se por saber sempre a pouco, porque as pessoas E não vais poder vir no Natal este ano. não, nem no Natal, Estás nem preparado sei para... quando. Não. E vou passar primeira vez na minha vida que passo com os meus pais no Natal, não vou passar nem com os meus avós. E isso é um bocado aquilo que as pessoas não veem dos jogadores de futebol, essas situações em que não é, para outras pessoas é capaz de ser o melhor trabalho, para mim também é, mas também não é tudo perfeito, percebes? Mas é isso, as pessoas que não saem tanto de Portugal se calhar não têm noção. Os jogadores de futebol que têm a oportunidade de sair de Portugal e estar fora, são poucos os que dizem que preferem ir viver noutro sítio do que em Portugal. Tenho amigos meus que não são portugueses, que jogam comigo, que em Inglaterra dizem que preferiam viver para Portugal depois de acabar a carreira e são ingleses. Portanto, o nosso país é incrível, o tempo, a comida, as pessoas, tudo em Portugal. Cada vez que eu viajo gosto mais de Portugal. E eu tento desfrutar do que posso em Portugal e sim, também quero voltar a jogar cá. Tu disseste duas coisas que eu identifico-me bastante. Eu, quando saí de Portugal para jogar fora, passei a gostar muito mais do meu país. E acho que essas são a parte boa também de às vezes passarmos por adaptar-nos a outras coisas. As aventuras são sempre boas, mas dá sempre aquela saudade e o carinho de voltar ao nosso país. Mateus, agradecer-te mais uma vez por nos teres recebido aqui. Espero ainda poder aplaudir-te na Premier League e muito obrigado mais uma vez por teres falado connosco. Eu é que agradeço. Dá-me um belo podcast, dá-me passes entre linhas, como eles sabem fazer. Dá-me um belo podcast, dá